Então, estamos gravando. Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai discutir o capítulo 4 da série 100 Humanos do Netflix, como parte das nossas avaliações do bimestre. Antes disso, eu tenho um pedido para fazer para vocês. Vocês estão fazendo como projeto integrador a parte do relatório de estágio, né? É um trabalho só. Uhum. E eu preciso receber como é que está o trabalho de vocês, o que vocês já escreveram, porque são os professores do semestre que vão avaliar, eu sou um deles, né? Então eu preciso ter acesso ao que vocês já fizeram, se é que já fizeram, para que eu possa já me inteirando do tema da pesquisa de vocês e fazer alguma orientação. Inclusive, se vocês quiserem alguma ajuda, tanto na parte de pesquisa quanto na de metodologia, eu estou à disposição. Mas, independente disso, eu preciso receber os arquivos, então, por gentileza, mandem no meu e-mail. Eu vou colocar aqui no chat, é o rafael.menezes@uniandrade.edu.br. Anotado aqui no chat. Então, me mandem quando vocês tiverem o que enviar, para eu ter o que avaliar também, certo? Beleza, professor, estou passando ali também. Valeu, obrigado. Aqui. Então, vamos lá. Viram o vídeo, viram o filme? Na verdade, o episódio da série, né? Sim, professor. Diga. Eu assisti sim. Uhum. Assisti durante a semana, comecei no episódio 1, né? E parei no 4 ali. Mas eu acho que eu vou fazer a continuação, sim. Eu vou assistir até o final. Porque é bem interessante, É né? muito interessante, né? Tem coisa bacana ali. Conteúdo bom. O Wellington e Jonathan. Eu também assisti, professor. Só que eu assisti só o episódio 4. Assisti Só umas o duas. 4 mesmo. Eu assisti umas 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. Poxa, bacana. E realmente, na verdade, é o que acontece no nosso dia a dia. A gente, às vezes, é preconceituoso e nem sabemos. Uhum. Jonathan? Fala sobre o preconceito do subconsciente mesmo, né? É que Sim. nem o Elito falou, a gente age pelo instinto, sei lá, a gente nem percebe. Pelo menos foi o que apontou, né? Nos testes, e realmente em alguns testes eu me identifiquei. Uhum. O episódio começa... Quê? Posso tirar o fone? Você encerrou sua aula? Então tá. Estão me ouvindo? Sim. Deixa eu aumentar o volume aqui para eu me ouvir melhor. Dá para ouvir vocês. Oi! Opa! Vicente é meu consultor para 100 Humanos, ele adora a série também. Legal. Isso. Mas vocês assistiram, senão vocês estão ferrados, que era a prova. Eles assistiram, todos assistiram. Tem ninguém ferrado aqui, não. Vocês assistiram que não vocês estão ferrados. Eu falei, não, tem ninguém ferrado. São bons alunos, Vocês lembraram? Eu lembrei também ontem, mas acho que vocês já tinham visto quando eu escrevi ontem, né? Sim, eu já tinha assistido. Ok. O episódio começa com aquele experimento das bandeiras, em que pergunta quem se considera mais inteligente do que a média. E 80% das pessoas, se eu não me engano, se identifica como mais inteligente do que a média. Quem se considera mais honesto do que a média, 84% das pessoas se consideram mais honestas do que a média. Quem se considera mais tolerante do que a média, aí, se eu não me engano, 94, 95, 94%, 94 dos 100 levantam a bandeira. Aqueles 100, para quem não viu o primeiro episódio, eles foram escolhidos de acordo com o perfil demográfico da população americana. Então, o grupo ele é dividido
da forma em que a população americana está dividida no percentual de brancos, de negros, de acima do peso e nas faixas etárias entre os grupos adultos, né? Então, a ideia é que eles tenham ali uma amostragem do que seria o comportamento do americano médio. Eu acho que se fizesse assim no Brasil não ia ser muito diferente. Temos caracteres culturais que são diferentes, claro, mas essa experiência do quem é mais honesto, eu sou mais honesto do que a média, isso entra muito naquilo que eu comentei na minha, se eu não me engano, penúltima aula com vocês, em que eu falo das heurísticas de julgamento e a heurística do egocentrismo. Então, por exemplo, é uma experiência que eu gosto de fazer em sala, né? Depois de fazer um trabalho em grupo, reúne o pessoal, entrega um papelzinho. Quanto por cento do trabalho foi você que fez? Aí um grupo de 4 pessoas, eu somo os percentuais, vai dar 130%, 150%. Porque normalmente todo mundo avalia a própria participação num trabalho acima daquilo que... Opa, quebrou? Não. Alguém derrubou o celular ali. Avalia a própria participação no trabalho acima do que de fato aconteceu. A gente tende a sobrevalorizar os nossos esforços e a subvalorizar o esforço do outro. Tá bom, dá licença, bebê, dá licença, dá licença. É? Se você quiser vir ficar aqui para me ajudar nos 100 humanos, beleza, senão, tchau. Então, senta aí. E essa questão fica muito clara quando ele faz aquela experiênciazinha das bandeiras. Se 94% das pessoas se entendem como mais tolerantes do que a média, gente, é uma média. Curva de sino. Metade de um lado, metade do outro. Uhum. Não faz sentido o resultado, senão no fato de que as pessoas, se sentem pressionadas a demonstrar em público que são inteligentes, que são honestas, que são tolerantes. E 2, porque elas têm uma impressão distorcida a respeito da própria capacidade e a respeito dos próprios méritos. Então, primeira coisa, que não é uma questão, mas eu quero ouvir um pouco de vocês, né? Como é que vocês percebem isso no ambiente de faculdade, de trabalho, dessa questão das pessoas sobrevalorizarem ou subvalorizarem o que fazem? Vocês veem isso? Vocês fazem isso? Eu, pelo menos, notava até quando eu estava, né, no presencial, que com certeza, tinha pessoas que tentavam se destacar mais do que outras. Se empenhavam mais, não sei se isso é uma característica também de cada um, né? Mas eu via que tinha pessoas que se empenhavam muito mais do que outras, né? Sim. Wellington? Opa, é como o Giovanni disse mesmo, em sala de aula tem alunos que eles tentam se dedicar mais, se diferenciar em sala, e eu, particularmente, no trabalho sou assim, eu tento procurar ser o melhor que os companheiros ali, não querendo diminuir eles, né, mas eu tento me dedicar mais para ser mais valorizado, vamos dizer assim. Pelo menos na minha cabeça eu penso assim. Entendi. Jonathan? Eu já vi dos dois tipos, tanto os que fazem muito e realmente não colocam, não demonstram, não querem demonstrar que realmente fizeram, digamos, eu já trabalhei num grupo na outra faculdade, que o rapaz, ele fazia praticamente o trabalho inteiro pra gente, mas ele não fazia questão de demonstrar isso. E já trabalhei em grupos também que o rapaz pouco ajudava e realmente queria demonstrar que era o mais inteligente do grupo, quando na verdade ajudou somente com sua parte, o básico. Isso é uma coisa que é bem comum, né? Eu estou vendo aí que é uma vivência que é comum. Essas experiências, né, falando mais um pouquinho da série, elas foram todas desenvolvidas por psicólogos, principalmente por behavioristas, que é uma linha de psicologia, a gente vai falar disso mais para frente, que é a chamada psicologia do comportamento, que estuda
essas ações que as pessoas tomam que não necessariamente são motivadas racionalmente, né? E falem aí um pouquinho a respeito das demais experiências que vocês viram lá no episódio. Tem uma que é muito forte, que é a do tiro, que é a final, né? Sim. Que bota o preconceito racial, assim, na cara, não tem como não notar. Tem a experiência da proximidade, em que as pessoas são colocadas para ficar perante alguém que tem um certo estigma social. E qual que era a primeira experiência, Bibi? Tinha da proximidade, tinha do tiro, eram 3. No carro. Hã? Do carro. Qual do carro? Comparação entre a mulher e o homem. A comparação entre homens e mulheres, isso, tem aquela da comparação entre a mulher e o homem. No qual eles tinham o trabalho, mesma profissão, mesma mesmo idade. Trabalho, mesma roupa, mesma idade, mesmo carro. E deram um salário maior para o cara do que para a mulher. Uhum. E deram vamos começar por essa. Uhum. As duas pessoas se apresentam praticamente com o mesmo nome. Não, mesmo nome, né? Se apresentam com o mesmo nome, calça caqui, um carro esporte antigo, bem conservado. Falam que trabalham com medicina, mas não se identificam como médicos. E são julgados pelos grupos, né, de 100 humanos, de parte dos 100 humanos. Os resultados, a mulher parece, para quem avalia, mais inteligente, mais confiável, mais gente achou que ela era médica do que o cara, mais gente achou ela confiável do que achou o cara, e ainda assim a maior parte das pessoas acredita que o cara ganha mais. É uma Tem a situação dizer a complicada, respeito né? disso? Eu acredito que seja, professor, aquele preconceito, como posso dizer, enraizado em nós já, é aquela coisa de que a gente olha primeiro, julga, né, no nosso pensamento, é claro que às vezes, muitas vezes sem dizer, né, o que acha ou não, mas a gente já faz aquele auto-julgamento da pessoa, né, mesmo sem antes conhecê-la. E eu acho que começa aí já, né, o preconceito em si, né? Wellington? Esse preconceito aí, até hoje, na verdade, ainda tem, né, professor? A mulher às vezes trabalha na mesma área que o homem e ganha menos. Isso aí é desde o começo mesmo. Mas hoje em dia, ainda tem algumas profissões que as mulheres estão sendo mais valorizadas, mas ainda existe isso. Sim. Jonathan? Eu acho que já é mais por causa devido ao número mesmo, que você vê que realmente os homens são a maioria e ganham mais, assim como foi naquele caso para separar os casais lá. Nossa, tinha a separação da formação dos casais também, né? Sim. As pessoas vão por estatística, né? Então, Inclusive, isso. a especialista de gênero fala isso, que não teve nada demais, porque simplesmente as pessoas jogaram pela probabilidade de acerto. Sim, porque a probabilidade era maior de ser hétero do que ser homossexual. E em relação ao ganho da mulher, é a mesma coisa, porque é o que a gente está acostumado a realmente ver. Ok. Assim, quanto ao da mulher, eu tenho só um comentário que é o seguinte, inclusive o programa se foca na questão de que todo mundo apontou para a diferença salarial. Porque foi o que ficou mais exorbitante, assim. Sim, foi a mas questão do salário. Vocês repararam que também numa circunstância de mesma roupa, mesmo nome, mesma profissão, a mulher ela parece mais confiável, a mulher parece mais inteligente e a mulher parece mais bem-sucedida. Sim. E todo mundo faz esse julgamento. Eu acho que acaba entrando naquilo que eles chamam de white bias, né, que é o preconceito branco, ou o preconceito positivo. Sim, sim. Por que a mulher parece mais cuidadosa? Por que a mulher parece mais confiável?
Por que ela parece mais inteligente? Tem um cara que até fala, né? No começo, assim, quando apareceu o homem lá, ele fala assim, ah, ele parece meio bobo, né? Meio, sei lá, né? Aham. Ah, mas tem aquela questão da projeção da diferença e do efeito de halo que eu falei na última aula. A gente, assim, você está num grupo de executivos numa empresa. Você vê 6 diretores e uma diretora. O que você vai pensar? Nossa, para essa guria ter chegado ali, ela tem que ser muito foda. Porque tem 5 caras e uma mulher. Então a gente cria esses estereótipos. Eles são baseados no que a gente recebe da cultura, eles são baseados na nossa experiência pessoal, eles acabam sendo baseados em estatística também. Porque a partir do momento em que eu preciso realizar um julgamento de uma pessoa numa situação que eu não conheço, eu vou pelo mais provável. Uhum. Né? Isso é o que a série nos diz e é o que os psicólogos que eu venho apresentando para vocês desde o começo do curso dizem também, sabe? De que a gente acaba fazendo um jogo de probabilidade aí. E é a mesma coisa que acontece na formação dos casais. Só uma em 70... Acho que quantas pessoas que tentaram? 70 pessoas... Hã? O estranho é que ninguém perguntou sobre orientação sexual. Mas não tinha muitas perguntas. 70 foi o número da... A Humana 70 que foi aqui, ó. A Humana 70 acertou. que acertou, tá certo. Só que eu achei engraçado uma coisa, professor. Perguntaram para ela, tá, mas por que você escolheu, né, essa combinação de casais? Ela falou assim, ah, não sei, foi instinto. Ou seja, Foi aleatoriedade também, né? É aleatório, exatamente. Ela não passou na cabeça dela também, né? Que, não, vai ser casais héteros e homos ali, homossexuais. Ela não considerou o padrão, né? Sim. Ela, na verdade, ela jogou ali um aleatório ali. Sim, ela jogou um aleatório fazendo pares alternados com homens, mulheres, mulheres, e não só... E deu certo. Fazendo, né? casais homens, mulheres, né? Uhum. Enfim. Mas o interessante desse segundo exercício, eu não sei se vocês concordam comigo, é o seguinte: os participantes poderiam fazer qualquer pergunta. Então, eles não tinham porquê. Foi o Vicente que falou isso, né, Bia? Ninguém perguntou, né? Meu filho que notou isso. Então, eles não precisavam julgar pela aparência e contar com aleatoriedade. Eles tinham que fazer uma pergunta para cada membro do casal. A pergunta, você é gay? Já resolveria o problema. Você tirava, de 4 potenciais parceiros, eliminava 2. Sim. Você fazendo a pergunta, você é gay, para 3, você dava 100% de certeza para resolver. Uhum. Ninguém fez. Ninguém perguntou, né? Uhum. Então, isso pega muito aquilo que eu falei para vocês durante o curso, de tentar, quando a gente percebe que está cometendo esses julgamentos automáticos, tentar o quê? Parar com o preconceito, formulando conceitos, ou seja, sabendo algo a respeito das pessoas e das situações. E ali, mesmo tendo a possibilidade de perguntar, eles não perguntavam. Eles simplesmente... E isso não é deles, não é eles. Eles são a amostra, eles são o experimento. Eles, eu digo nós, seres humanos, né? Nós humanos, né? 104 humanos agora, contando nós 4, 105 com o Vicente, que está me assessorando aqui do lado. Eu ia te falar assim, professor, que a gente poderia falar assim que, não, mas para quem é hétero, né, vai levar isso como o que seria certo, como o que seria padrão, né, e vai dar a sua combinação ali, seguindo a sua crença, né, aquilo que você acredita, né. Só que achei engraçado uma coisa, que tinha uma moça lá, uma das humanas, que era homossexual, e ela também errou as combinações e também não perguntou, e ela mesma se espantou quando saiu o resultado. Ela falou, porra, mas eu também sou, e tipo, não passou na minha cabeça em momento algum, e
né, em mudar essa combinação, né, em juntar duas meninas com dois homens. Não passou na cabeça dela. Achei engraçada essa resposta dela também, assim, sabe? Sim, ela também seguiu o padrão. Exatamente. E essa questão do padrão tem um outro ponto do episódio desse episódio da série em geral que me chamou bastante atenção, e eu queria comentar com isso o exercício da aproximação. E o exercício do tiro? Esse eu vou deixar para o final. Porque esse é o mais... Polêmicas no final. Eles colocaram ali o tatuado, eles colocaram o idoso, eles colocaram o obeso e pediram para que as pessoas se aproximassem, né? Para observar, para depois fazer perguntas. Os candidatos achavam que aquilo era um exercício de avaliação de memória, e na verdade era um exercício de atratividade física, né? E de rejeição do corpo a pessoas que carregam estigmas sociais. Pode falar. O príncipe Filipe morreu há 1 hora. Eu sei. Sabia? Eu vi a notícia. Príncipe Filipe morreu há 1 hora. Marido da Rainha Elizabeth. Eita. 99 anos de idade. Enfim. E um troço que me chamou a atenção nisso é o fato de que as pessoas acima do peso guardaram uma distância maior dos obesos. Os mais velhos guardaram uma distância maior do idoso. Autoconhecimento é um troço complicado, porque a gente acaba, além de tendo que encarar nossos traumas e encarar os nossos preconceitos, é bem comum que a gente tente meio que se afastar daquilo que nos estigmatiza, sabe? Isso a gente viu ali também na questão. O gay jogou jogou na formação de pares, jogou o casal hétero. E quando chega ali no negócio do tiro, então complicado, porque não foram só os brancos que atiraram no negro. Esse preconceito, ele acaba ficando dentro do nosso... Ele não é tanto um preconceito de uma raça contra outra, ou de um grupo contra o outro. É uma coisa cultural, né? A gente tem a normalidade, tem o padrão, tem a estatística, tem as experiências, e reproduz, e todo mundo reproduz. Branco, negro, gordo, gay, todo mundo. Se vocês comentassem isso aí, a respeito do exercício do distanciamento. Algum comentário? A questão é, professor, até que altura é preconceito? Que nem o professor acabou de falar o negócio do tiro lá, tal, que próprias pessoas negras atiravam nas pessoas negras. Aí, tá, beleza, se um negro atira no negro, é normal, foi um acidente. Agora, se isso é causado por um branco, é preconceito, é racismo. Só que por que essa diferenciação, né? Sendo que o próprio teste mostra que todos estão, que nem o professor falou, todos nós estamos nesse grupo e não existe raça, cor de pele. É uma questão cultural já que tipo, não adianta. A gente vê que a maioria das pessoas de pele, de cor mais escura, vem da favela ou tem a tendência de ser bandido, sei lá, não sei se é isso, já está enraizado, qual que é o significado, mas é complicado. Estamos chegando no ponto bacana da discussão, porque assim, a ideia de preconceito, o que é um preconceito? Eu já falei isso nas aulas, mas é uma coisa que é sempre legal esclarecer. Um preconceito é quando eu tenho que realizar um julgamento de alguém ou de algo antes de formar um conceito. Formar um conceito é quando eu paro, boto ali o meu sistema racional para funcionar, penso a respeito da pessoa, penso a respeito da situação e realizo um julgamento de característica racional. E aí eu não estou sendo um preconceituoso,
porque eu formei um conceito a respeito da pessoa. Então, quando que eu ajo com preconceito? Quando eu preciso julgar alguém sem conhecer. Então, todos nós carregamos preconceitos porque a gente não tem como conhecer a todas as pessoas. Existe um monte de gente na nossa vida com quem a gente interage de forma mais longa ou mais rápida e com a qual a gente não faz a menor ideia de quem é aquela pessoa, do que ela faz, de qual que é a profissão, de qual que são as ideias, sabe? A gente não sabe. E a gente, apesar de não saber, muitas vezes precisa tomar decisões. Então, você está andando no shopping, aí você encontra um senhor negro de paletó, e automaticamente a sua mente faz associação, é o segurança. E aí aquele cara não é o segurança, é um senhor que estava passeando, que se vestiu bem para ir no shopping. Você, sem formar o conceito, você olhou para a pessoa daquela cor, daquela estatura, daquela raça, naquela roupa, e pensou, segurança. Ou você está andando na rua, vê alguém passando mal, está passando um senhor, gordo, forte, todo de jaleco branco, e você fala, senhor, ajuda, um médico. E, na verdade, não é um médico, é um açougueiro. Acontece mesmo. Acontece. Pode acontecer. Acontece. Teve nas manifestações, na época do impeachment, um caso de uma senhora que foi xingada até a alma porque ela calhou de estar passando usando uma blusa vermelha na Santos Andrade. E todo mundo ali de verde e amarelo, fora Dilma e não sei o quê, e era uma senhora que estava com uma camiseta vermelha, porque ela estava nem aí para porra de manifestação, nem sabia. E aí xingaram até a 10ª geração dela, de petralha, vai para Cuba, essas maravilhas assim. E por quê? Porque uma pessoa de vermelho passando no meio de uma manifestação política, você pensa o quê? Petista. Você forma esses conceitos com base na tua experiência, com base nas informações que você recebeu da cultura, e você forma aquele conceito com base em estatística. Qual que é a chance de alguém estar numa manifestação vestindo vermelho não estar envolvido? Qual que é a chance de alguém trajando roupa social no shopping não ser um segurança? Você concorda que as pessoas não costumam ir de roupa social no shopping? Qual que é a chance de alguém usando jaleco na rua não ser um profissional de saúde? Ninguém devia usar jaleco na rua, nem o açougueiro, nem o médico, nem ninguém. Mas é comum que o profissional de saúde saia ostentando a vestimenta que marca a profissão dele. Então, esses julgamentos automáticos que a gente faz, todos eles são preconceitos. O problema não está tanto no preconceito, e aí entra na discussão do último vídeo. O problema está quando o preconceito te leva a prejudicar o outro. Quando essas informações culturais, essas estatísticas, te levam a disparar 67% dos tiros no negro e 33% do tiro no branco, você tem um problema. Quando essas informações, essas estatísticas te levam a negar emprego, quando esses preconceitos te levam a maltratar, esses preconceitos te levam a impedir o desenvolvimento, o progresso e a afirmação daquele sujeito como indivíduo, aí a gente tem um problema. O problema não está em si no preconceito, o problema está na discriminação, o preconceito inevitável. E eles falam, temos que mudar a cultura. Não se muda uma cultura, pelo menos não assim do dia para a noite, né? Não sei o que vocês acham disso aí. O Jonathan já falou, queria ouvir do Giovanni e do Wellington. Sim, o professor tem razão. Eu passei por uma situação assim, professor, uma vez. Eu trabalhava antes na Unimed, e lá eles oferecem, o uniforme deles é paletó, né? Uma camisa social, o paletó, a calça social. E eu passava ali pelo centro, né? Eu trabalhava no Dr. Pedrosa, ali próximo da Praça Rui Barbosa, né? Então, eu passava ali pela Rua 15, às vezes eu parava em algumas lojas. Teve uma vez que eu parei na Americanas, perto do bondinho ali, Uhum. e
eu fazendo minhas compras ali dentro da Americanas, uma senhora ali me parou e era bem nessa época de Páscoa, assim, sabe? Me parou com um ovo lá, com um ovo na mão, né? Tava com um ovo de Páscoa na mão, e questionando, assim, me cutucou pelas costas, assim, e, moço, me explique isso, por que que esse ovo aqui tá nesse valor, e não sei o quê, qual que é a diferença de um para o outro, que eu tô vendo um ali com um valor diferente. Eu falei, mas senhora, você tá perguntando isso para mim? Eu não sei te responder isso, não trabalho aqui. Daí ela coçou a cabeça, mas você não trabalha aqui? Eu falei, não trabalho, só tô fazendo minhas compras aqui também. Dela, meu Deus, não, né? Achei que você trabalhava aqui também. Mas ó, eu acredito porque seja pela roupa, talvez pela roupa social, né? Que eu acho que os gerentes ali de loja também usam lá. E eu acho que ela confundiu por causa disso, sabe? Mas eu achei engraçado, né? A gente liga. Isso acontece mesmo. É um signo, né? Um sinal. A roupa social, como o nome indica, né? Ela indica que você está vestido para a sociedade e normalmente vestido para o trabalho. Então, você está numa empresa de terno, as pessoas deduzem que você está lá trabalhando. Por que a gente não usa por que a gente não costuma usar roupa social, pelo menos não com o mesmo alinhamento, no fim de semana? É verdade. Né? É porque aquela roupa diz algo para o outro. A gente também a gente se alimenta dos preconceitos alheios e também os alimenta. Porque esses hábitos, eles são informações. A roupa do segurança, o uniforme do médico, a gravata do advogado, sabe, essas coisas meio que assim informam para o grupo social quem você é. Só que às vezes a pessoa não é aquilo, e normalmente a pessoa que não é aquilo é a pessoa que se ofende quando é apontada na rua. E aí isso dá uma merda do caralho, sabe? Foda. Wellington. Nós humanos, nós levamos mesmo, é tudo na aparência mesmo. Independente da cor ali, se... A cor manda muito, né? Mas nós levamos muito na aparência mesmo. Isso é normal. No vídeo lá, o rapaz moreno lá, eles são amigos de todos os atiradores lá. Não sei se vocês viram também. Eles são amigos lá, ele conviveu lá junto, lá, dando risada juntos. E no vídeo lá, a menina até chora a hora que vê que atirou nele. Ele tava de roupa larga, né? E isso ajudou a demonstrar que ele tava supostamente armado, né? E então todos atiraram nele e a menina lá, teve uma menina lá que até chorou a hora que viu que era ele. Fala, meu amigo. Não, teve uma que não atirou. Né? Um não atirou, é verdade. Pelos números lá, eles focaram mais nos que atiraram, mas no resultado foi 67 a 34. Então, 2 atiraram para um que não atirou. Sim. Isso entre um conhecido negro e um desconhecido branco. Branco, é. Se fosse um desconhecido negro, qual seria a proporção? Maior, né? Aham. A gente não sabe, né? Eles não fizeram o teste, mas... Teve um até que falou, né? Nossa, se fosse um policial no caso ali, né? E fosse um homem negro desconhecido, provavelmente o policial não ia conhecer ele. O que não ia acontecer, né? Que com certeza deve acontecer em muito, né? Eu imagino que sim. E aí aquela coisa que a gente... muitas vezes o pessoal fala, né? De que apenas o membro da minoria em questão entende o sofrimento que passa. Isso, por um lado, é verdade. Eu, se tivesse no teste, eu teria tomado metade dos tiros do negro. Mas, por outro lado, isso acaba meio que fechando o diálogo, porque a gente também está inserido na mesma cultura. Os negros também dispararam contra os negros. Né? A questão, assim, quais são as origens desses preconceitos? E aí a gente passa para o próximo passo da questão, que é justamente na nossa questão de autoconhecimento, entendeu da onde que eu tiro a informação de que aquele sujeito parece criminoso? Da onde eu tiro a informação de que aquele sujeito parece bem-sucedido? Por que é que eu cedo a essas primeiras impressões, principalmente nas situações em que eu preciso ter um julgamento justo?
sabe? Eu acho que é importante a gente entender isso, né, professor? De onde é que vem isso? Tá lá no subconsciente já, será? Não sei. O que vocês acham? De onde que vem isso? Eu acredito que sim, né? Porque eu não consigo achar outra resposta para isso, porque não é de casa que meus pais nunca me ensinaram, por exemplo, a julgar a pessoa pela cor da pele, né? Muito pelo contrário, claro. Porque me deram o ensinamento desde pequenininho que não há diferenciação de raça, de cor, de nada. Para ter meus amiguinhos, independente da cor que eles sejam, se são brancos, se são negros, se são pardos, não diferenciar ninguém. Então, sinceramente, eu não sei de onde que vem esse tipo de reação, assim, sabe? Não consigo entender também. Jonathan Wellington. É difícil de saber também, professor, porque também a gente cresce aprendendo a não julgar. E no fim das contas a gente acaba julgando. É bem estranho, né? Não tem como saber de onde que vem. Porque na minha cabeça, assim, eu penso que eu não tenho esse preconceito. Mas, por exemplo, se eu fosse fazer um teste desse do tiro, bem provável que eu teria acertado nele. É difícil de saber. O engraçado é que esse preconceito existe até com o sotaque, né, professor? Ah, tem a experiência do sotaque também, né? Nossa, essa aí é pesada, hein? Hã? Tem sim, tem a experiência do sotaque. Foi a última experiência. A mesma atriz dizendo o mesmo texto. Então, eu vivenciei algo semelhante a esse preconceito numa empresa onde eu trabalhei, que tinha uma moça que ela era assistente da gerente e ela era cearense, sabe? E ela tinha um sotaque muito forte, assim, porque cearense tem aquele sotaque bem marcante, assim, E daí, tipo, tinha um outro rapaz que ele era atendente lá e ele criou uma amizade com ela. Claro que existe aquele negócio, tipo, você já tem a confiança para fazer uma piada, uma brincadeira, mas ele fez uma piada uma vez que, ao meu ver, foi meio pesada. Que, tipo, nós estávamos na hora do almoço, assim, e ele falou para ela assim, ó, tipo, em tom de brincadeira, mas que, sei lá, de repente, se ela fosse uma menina mais sentimental, ela se sentiria ofendida. Ele falou assim, ó, você vem... Como é que ele falou? Você vem lá daquela terra que tem que brigar com o gado para beber água? Eu falei, nossa senhora. Aí ela, tipo, levou meio que na esportiva, sabe? Contornou, brincou. Capaz, lá, não, na minha terra tem bastante água, não sei o que, não sei o que. Mas, tipo, ficou um climão meio chato, uma brincadeira bem... E é relacionado de onde ela vem, né? Tipo, a gente sabe que é um lugar mais árido, mais seco, mas o cara viu uma piada bem sem graça. Tem muito disso, mas assim, quando a piada ainda é aberta, você dá a chance para o outro de reagir, de explicar, de falar, de brigar, de se impor. Agora, assim, na experiência ali do sotaque, não sei se vocês são muito familiarizados com a questão ali de geografia dos Estados Unidos. O Ciente é wise da geografia aqui. Mas eles pegaram o sotaque inglês, o sotaque britânico, o sotaque do Colorado, que é um estado do meio oeste, branco, cristão, protestante. E eles pegaram um estado do sul, pobre e de população não majoritariamente, mas com um sotaque e uma quantidade de pessoas negras. Um estado marcado pela escravidão, e o Mississippi é o estado mais pobre da Federação Americana, dentre os 50. Então foi isso, foi uma fala sofisticada, uma fala americana padrão e uma fala do pobre. Como se botassem não sei como que seriam os equivalentes aqui do Brasil para a gente fazer isso. E era a mesma pessoa e o mesmo discurso, né? A mesma pessoa falando exatamente as mesmas coisas, simplesmente com uma alteração de sotaque. Alguém do interior de Pernambuco. E a recepção. E
Isso, o meu filho está sugerindo alguém, do interior de Santa Catarina, alguém de São Paulo e alguém do interior do Nordeste. E você bota para fazer o mesmo discurso, e ver a recepção das pessoas. E, assim, tipo, você fazer a piada, é que hoje estão meio que criminalizando o humor, é um troço meio complicado, assim, eu não queria falar disso agora, porque é mais uma hora de discussão. Mas a pessoa, pelo menos quando é a piada aberta, ela consegue reagir na hora. Ou rir de volta, ou dar um soco na cara, ou se impor. Agora, o problema ali, por exemplo, no exercício lá da fala, é que a reação do preconceito que se forma quanto ao tom de voz, ele é velado. Então, se fossem 3 profissionais diferentes apresentando 3 palestras diferentes, a inglesa ia ganhar pelo jeito de falar, e os outros nem iam saber disso. Ninguém virou na cara dela e falou, nossa, você soa como uma sulista, você fala que nem pobre, sai daqui. Mas as pessoas inconscientemente pensaram isso. E aí, quando perguntadas, ela é enfadonha, ela parece despreparada, ela não domina o assunto. Não sei se vocês lembram daquela aula que eu falei do jockey e do elefante, e que a função da razão, muitas vezes, é o quê? É inventar motivos para as nossas decisões do inconsciente. E ela trabalha como advogado de defesa, é isso. As pessoas ali julgaram pelo sotaque. E aí a razão, ela parecia despreparada, eu acho que ela não dominava o tema, o tema é meio chato, e aí quando era inglesa, nossa, fala mais, fala mais. E aí a razão vai explicar, vai inventar as desculpas para você meio que justificar uma situação que foi julgada pelo teu inconsciente. Por quê? Porque aquele sujeito tem voz de pobre, foda-se, é aquilo. Foda, sabe? Você ia falar, Giovanni? Acho que eu acabei te cortando. Não, pior que não. Que mexeu o trenzinho da voz aqui? Não. Ou Wellington, não? Enfim, gente, no fim das contas, assim, não sei se vocês querem fazer mais algum comentário antes da gente encerrar. Eu acho que agora a gente só precisa entender da onde que vem esse tipo de preconceito, né? Tá enraizado em nós. Uhum. E ele está mesmo. E ele é inevitável. Sim. Porque você vai continuar tendo que lidar com desconhecidos na rua e vai ter que julgá-los sem conhecê-los. E vai ter que julgar pela aparência. É a única informação que você tem. Eu tô vindo na rua, parece alguém com cara de ladrão, jeito de ladrão, gingado de ladrão, pose de ladrão com a mão no bolso, eu vou atravessar a rua. O cara pode ser o prêmio Nobel de Física. Eu vou atravessar a rua. Porque a informação que o sujeito me passa é aquela. Agora, por que é que eu, quando recebo aquela informação, associo a crime? Se eu vejo uma menina de vestido florido, eu não vou atravessar a rua. Pelo contrário, a tendência é que passe sorrindo. Eu sei de uma coisa, professor. Diga. Eu vou assistir o resto da série, que eu gostei dos testes, dos experimentos. Assistam, é sensacional. Bacana. Vale a pena. Assiste que vale a pena. Giovanni Wellington também. Eu nem vi quantos episódios tem, enfim. 10. São 10 ou são 9, Vicente? 10 episódios. 10. Beleza. Se não me engano, são 10. Vocês matam num fim de semana, senta com a esposa, com a namorada, pega um saco de pipoca e, cara, é muito bom. O episódio seguinte, o 5, tem para mim, um dos melhores experimentos da série, que eles fazem tortura. Dentro do limite legal, assim, claro, né? Eles não fazem nada antiético, mas eles torturam alguns membros para testar se a tortura, interrogatório sobre tortura funciona ou não. Então, eles deixam as pessoas fechadas numa sala vazia por 12 horas e fazem passar a noite em claro, não deixam dormir. E ficam botando ruído no quarto
E, enfim, é uma situação desconfortável. Legal. E depois interrogam sobre umas coisas que eles tinham que memorizar e tinha um grupo de controle que não passou pela situação desconfortável. E aí vocês veem o resultado, sabe? Porque, puta, sei lá, cara, é foda. A série é muito bem feita, é muito bem bolada, é muito legal. Achei legal em um dos capítulos que fizeram um teste com relação ao horário de que, né, aquele estigma de que os homens são mais rápidos que as mulheres para sair, por exemplo, para se arrumar e sair, e as mulheres demoram mais para se produzir, para sair de casa. Que, né, isso é algo que todo mundo fala, né? Pô, a mulher demora demais e tal. Fizeram o teste e deu o contrário, né? Que as mulheres foram as mais rápidas a pegarem as suas coisinhas, se ajeitarem e chegarem no horário combinado do que os homens, né? Foi muito mais mulheres do que homens, né? Uhum. E o teste de falar? Qual o teste de falar? Aquele que era pra ir ficar o jogo da velha. Ah, sim, nossa, aquele é terrível, né? Teve uma mulher lá que ficou um século lá falando, né? Você falava, Vicente? Vai falar. O melhor é aquele negro que fica cantando o jogo da velha. Sensacional, nossa, é verdade, cara. É verdade, até colocam ele depois, né, no fim, lá, a cantoria dele para o pessoal escutar. Todo mundo vai cantar aquilo. Mas assim, inclusive, assim, a gente fala, elefante jockey, de novo, nós somos seres racionais. Mas uma das coisas mais difíceis que há é você explicar em palavras uma determinada atividade. Então, explica aí, qual que é a tua profissão? Ah, eu sou auxiliar de escritório, eu sou analista judiciário, eu sou professor. Não, legal. Explica o que você faz. É foda. Explica para que serve o que você faz. A gente chegar no conceito e a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba apresentando uma imagem. Então, o que você faz? Eu sou servidor público. O que eu faço? Ah, eu trabalho em eleição. Eu disse alguma coisa do que eu faço? Não. Eu trabalho na justiça eleitoral e as pessoas, como se soubessem o que se faz na justiça eleitoral. Não sabe. Ah, eu trabalho na Unimed. O que caralho vocês fazem na Unimed? Eu sei que eu pago a Unimed e eu tenho uma carteirinha que me deixa usar o médico. E vai botar em palavras isso. Ah, eu estudo administração, eu estudo ciências contábeis. Legal. Explica para mim o que é o trabalho de um administrador. É foda, cara. Tem um teste que é aplicado em alguns processos seletivos, que é o seguinte: explique o que você faz profissionalmente nos termos que uma criança de 6 anos de idade possa compreender. Puta que pariu, cara. Então, e a gente... Fala aí, Giovanni, desculpa. Não, tô concordando com o professor, né? Porque, pô, é complicado, né, cara? Não, vou falar para você que até para eu montar um currículo com as minhas experiências anteriores para dizer lá o que é que eu fazia na empresa, naquele cargo, é difícil de pôr em palavras ali. Pelo menos eu sinto essa dificuldade, não sei os demais aí, mas eu quando vou montar meu currículo atualizado, eu sinto dificuldade em descrever, né, com clareza quais eram as atividades que eu fazia no trabalho. É difícil. Vocês lembram aquela aula que eu falei da questão de subjetividade e personalidade, que a gente não consegue expressar tudo? Sim. E eu acabei falando mais de sentimento naquele dia. Porque, como eu falei para vocês, o curso começa mais teórico, a gente vai entrar mais na parte prática daqui para frente. Essa questão de subjetividade e personalidade, a gente não conseguir externar o que a gente sente, o que a gente sabe, ela aparece aqui, ó. Vai explicar para alguém o que você faz, vai explicar para alguém a tua profissão, a tua importância no mercado, em termos que o outro entenda da mesma forma que você sente aquilo. Ah, eu faço um trabalho do caralho na justiça eleitoral e eu vou explicar, eu mexo em processo, e eu atendo eleitor, e eu visito as escolas na época da eleição, e
puta, parece um monte de nada, assim, parece que eu faço um monte de bosta, sabe? Parece mesmo. E faz a experiência, provavelmente vocês vai ser a mesma coisa. E você vai acabar explicando, eu tirava xerox e eu atendia cliente e, o balconista da loja tira xerox e atende cliente, então por que que eu fiz concurso e ganho razoavelmente bem, sabe? Né? E você não consegue expressar isso, cara, falta palavra. É foda, é foda. É complicado. Enfim, gente, estamos aí com 1 hora quase de Meet. Eu estou satisfeito aí com a conversa que a gente teve. Vocês viram, vocês entenderam. Deu para pegar a relação daquilo que eu estava falando, das heurísticas e do julgamento pré-racional. Eu acho que a série, o legal dessa série é que ela põe na cara o problema que a gente está tratando aqui no curso, né? Sim. Exatamente. Sensacional, muito bom. Bom, gente. Então, pode trazer mais atividades assim, que é bom, sim. Faz a gente parar e pensar um pouquinho, né? Deixa comigo que eu vou. Tinha mais uns filmes, tinha mais umas coisas que eu quero trazer. Tem mais filme, tem mais coisas que eu quero trazer, mas a gente vai fazer isso mais para frente agora, mais para o segundo bimestre. Beleza. A gente tem aula, cadê aqui? Hoje é dia 9. A gente tem mais 2 aulas antes do trabalho que vocês vão me entregar. Dia 30 não tem aula. Vocês vão estar em semana de avaliação, né? Não é prova, mas vocês têm trabalho, acho que de todas as disciplinas. O meu é lá o da análise SWOT, vocês vão tirar de letra. Estão fazendo análise SWOT aí há um tempão já. E é isso. Então, a gente tem mais 2 aulas para fechar o bimestre. Eu quero prosseguir, então, com vocês, falando das escolas de psicologia e no que elas vão servir para vocês. E também, se vocês quiserem, a gente pode fazer um encontro aí para a gente tratar do projeto integrador e de alguma coisa que vocês estejam precisando aí de orientação. Principalmente na parte ou de jurídico, que eu não sei se o trabalho de vocês tem alguma interface que lida com legislação, na parte de ética, filosofia e psicologia, eu acredito que não entre muito, citando as minhas disciplinas aqui na faculdade, né? Parte de mercado financeiro e a parte de ABNT e metodologia. Tá certo? Opa, aí me interessa, hein? Então, vamos marcar um dia aí para a gente conversar a respeito disso. A gente faz um encontro aí. Beleza, gente? Bom, eu vou encerrar a gravação aqui, só um minutinho, interromper a gravação. Câmbio, desligo.